Abra aí a sua Bíblia ainda em pé, a Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3. Leremos na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, os versículos de 1 até o versículo de número 13. Efésios 3, 1 a 13. Epístola que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 3, versículos 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém e amém. Pode se assentar. Epístola aos Efésios, nós temos visto nesses 5 domingos, hoje é o 5º domingo, que é um tratado sobre doutrina e prática da igreja. Já por várias vezes disse a vocês que os capítulos 1 a 3 da epístola que Paulo escreveu aos Efésios trata de doutrina. Mais especificamente, veremos o que é a igreja e a doutrina defendida pela igreja, principalmente no que concerne a salvação, especialmente a gratuidade da salvação, como também a segurança que temos em Cristo e a unidade buscada por Deus na sua igreja. Deus deseja unidade na sua igreja. Isso está nos primeiros 3 capítulos, que são para nós um tratado de doutrina. Os 3 últimos capítulos, 4, 5 e 6, são tratados sobre prática da igreja. Então, os primeiros capítulos vão nos revelar o que é a igreja. E depois, nos 3 últimos capítulos, a como essa igreja deve proceder. Com relação à santidade, ao amor, às relações sociais e às relações familiares. Hoje nós adentramos ao capítulo 3. E tem aqui uma particularidade no capítulo 3, porque entra aqui uma subdivisão nessa questão de doutrina. Os capítulos 1 e 2, que nós já vimos, que é passado, isso ficou nos 4 domingos passados. Nós vimos que Deus revela o seu plano redentor. Nós vimos o que é a salvação e como a salvação se revela por intermédio da igreja. Hoje, capítulo 3, veremos mais especificamente Paulo ensinando o que a igreja deve fazer. Nós já sabemos qual é o plano, o mistério, as bênçãos que Deus nos revelou. E isso foi revelado à igreja. E o que a igreja deve fazer com essa revelação? O que devemos fazer com essa mensagem que nos foi revelada nos capítulos 1 e 2? Para que depois sigamos nos capítulos 4, 5 e 6, com Paulo ensinando como a igreja deve ser. De posse de todo esse conhecimento, nós iniciamos hoje o capítulo 3, fecharemos em breve toda a parte doutrinária e de posse dessa doutrina e desse conhecimento, como devemos viver, como a igreja deve proceder, nos capítulos 4, 5 e 6. Já aprendemos nos 2 primeiros capítulos que a salvação é proveniente da graça de Deus.
e que a graça de Deus, esse favor imerecido de Deus, nos é compartilhado, nos é dado de uma forma gratuita, sem que nós merecêssemos, dos céus para nós, de Deus para nós. E como é que ele providencia que nós possamos crer nessa mensagem? Nos proporcionando fé. Porque pela graça sois salvos, e é por meio da fé. Isso não vem de nós. É um dom, é uma graça que vem dos altos céus. Portanto, a graça providencia ao homem fé. Fé que faz com que o homem chegue ao conhecimento da salvação. E o que é a salvação? Já vimos nos 2 primeiros capítulos que a salvação é termos acesso a essas bênçãos espirituais. Lembra quais são as bênçãos espirituais? As bênçãos espirituais começam com a nossa eleição. Com o fato que Deus, desde antes da fundação do mundo, estabeleceu que todo aquele que cresce no seu Filho Jesus seria um eleito, seria escolhido, seria separado. E essa eleição nos encaminha para uma adoção como filhos de Deus. Essa adoção só é possível pela redenção, pela remissão e por essa união, quando somos agregados ao corpo de Cristo, quando somos unidos a Cristo, por intermédio da igreja, por intermédio dessa salvação. Assim nos tornamos herdeiros de todas as bênçãos espirituais. E temos essa certeza. Confiamos que o Senhor não mente, porque recebemos o selo, recebemos um penhor, uma garantia, que é a presença do Espírito Santo em nossos corações. A presença do Espírito Santo em nossas vidas e sermos participantes dessas bênçãos espirituais, que são provenientes da graça, por intermédio da fé, adentramos a essas bênçãos, redunda a nossa vida em amor e em esperança, esperança de vida eterna. Tudo isso é possível, já vimos. Por quê? Porque Deus é quem providencia essa salvação. Em Efésios 2, 1 a 22, vimos que Deus nos reconcilia com Ele mesmo. Os homens são reconciliados com Deus pela cruz. Pela cruz me chamou. Não é isso que acabamos de cantar? Pela cruz nós somos reconciliados com Deus, mas também somos reconciliados uns com os outros. É pela cruz que judeus e gentios, é pela cruz que religiosos podem se unir àqueles que estavam privados de toda e qualquer possibilidade de se unir a Deus. Os judeus de um lado dizendo, nós somos os únicos herdeiros da vida eterna. Pela cruz Jesus rompe essa parede de divisão, une judeus, une gregos, une gentios, une brasileiros, une chineses, une africanos, une asiáticos, une europeus, une americanos, une todos os homens, fazendo de todos os homens, pela cruz, um só corpo em Jesus. Não há mais distinção, não há acepção de pessoas. Cai por terra todo e qualquer preconceito. Não existe diferenças. Para Deus não há diferenças. Somos todos unidos pela mensagem da cruz. Tudo isso é possível pela reconciliação, por intermédio do Evangelho, que é a morte de Cristo na cruz, o seu sepultamento e a sua ressurreição. Tudo isso tem que redundar em unidade. Devemos ser unidos. E foi aí que a semana passada concluímos, falando da unidade da igreja. Nós estamos unidos porque o Senhor nos fez um novo homem, uma nova mulher. Aquele que está em Cristo torna-se uma nova criatura. Nós hoje fomos estabelecidos filhos de Deus. E como filhos de Deus não há mais diferença. Um novo homem, uma nova mulher. Portanto, deve haver um só povo. Portanto, como consequência, um só corpo. Como consequência, uma só família, uma só doutrina, um só fundamento. A unidade da igreja é algo que Paulo nos desafia a buscar. E hoje, então, adentramos ao capítulo 3. Em cima de toda essa mensagem que eu resumi nesses poucos minutos para vocês, essa foi a mensagem anunciada por Paulo. E Paulo começa o capítulo 3 com uma conexão.
com uma ligação. A conexão está nessa palavra, nessa frase, por esta causa sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós. Essa frase inicial do capítulo 3, no seu primeiro versículo, nos conecta a tudo que nós vimos nos 2 primeiros capítulos. Toda essa expressão, essa revelação, esses mistérios que Paulo nos traz através das bênçãos espirituais, todo esse rompimento de barreiras, de preconceitos, toda essa união do homem com Deus e de homens para com homens, por intermédio da cruz e por intermédio de Jesus, por essa causa, por essa mensagem, por esse desafio, é que a Bíblia diz que Paulo agora está prisioneiro de Jesus Cristo. É por essa causa, é por essa mensagem que eu tenho pregado. É por essa causa, e talvez você pergunte, que causa? Toda essa causa estipulada nos capítulos 1 e 2. Principalmente quando Paulo prega e prega ferrenhamente acerca da unidade através do amor. É por essa causa que eu agora estou aprisionado. É por essa mensagem que eu tenho pregado que eu estou sendo agora um prisioneiro. É por causa disto que eu agora estou preso aqui em Roma. Então entendem essa conexão, em principal para o povo judeu, quando Paulo fala sobre esse novo homem, pelo fato de sermos um só povo, um só corpo, uma só família, uma só doutrina, um só fundamento. E Paulo então diz, é por essa causa que eu sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós. E Paulo conclui esse discurso no versículo 13 do texto que nós lemos, dizendo, olha gente, por essa causa, é pelo Evangelho, é por essa mensagem que eu fui feito prisioneiro. Mas prisioneiro de Jesus Cristo. Por causa de vocês. Por eu estar lutando por vocês. Mas gente, por favor, em nome de Jesus, não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Paulo começa dizendo, eu estou preso. Eu estou preso por causa dessa mensagem. Mensagem que o Senhor me revelou por amor a vós, gentios. E quem são os gentios? Nós. Vocês que aí estão. Eu que vos falo. Por causa de vocês, por amor a vocês e por essa mensagem de reconciliação, eu estou preso. Mas por favor, não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Desfalecer. Eu quero destacar essa palavra, esse verbo desfalecer. O que é desfalecer? Desfalecer é fazer perder as forças ou ânimo a alguém. É enfraquecer, é desanimar, é desmaiar, é diminuir de brilho ou de intensidade, é esmorecer, é prostrar-se. Paulo está dizendo, gente, eu estou preso. Eu estou preso aqui. Estou preso por essa causa. Estou preso por esse evangelho. Eu estou preso por amor a vocês. Por favor, não desanimem. Não desmaiem. Não diminuam o seu brilho. Não esmoreçam. Não se prostrem. Desânimo, irmãos, é a palavra do século. Desânimo é algo que a gente ouve mais intensamente nos nossos dias. As manchetes atuais só falam de desânimo. Desânimo na economia é tanto que a campanha da Dilma criou o tal do pessimildo. Desânimo com a economia. Desânimo entre os jovens na busca de um reenquadramento, na busca de uma carreira, doenças, desânimo, desilusões. Jovens enfrentam adversidades e alguns deles, vencendo o desânimo, conquistam vagas em universidades catarinenses. Eu li a história de um jovem, esse que está levantando esse troféu. Ele tinha tudo para entregar os pontos, para desanimar, déficit de aprendizagem, déficit de atenção. Foi diagnosticado desde quando estava no ciclo fundamental. Ele lutou contra isso, ele disse, eu não vou me entregar, eu não vou esmorecer. Ele fez tratamento.
conseguiu a vaga na Universidade Federal de Santa Catarina em medicina. Venceu o desânimo. Ah, meu Deus do céu, desânimo no futebol. Palmeirenses encaram desânimo após um revés. Falam um pouco e vem rebaixamento como realidade. E os palmeirenses estão aqui comigo sofrendo com esse desânimo. Onde será que vai parar tudo isso? Mas não esmoreça. Não se entregue. Estamos juntos. E os palmeirenses dizem o quê? Que fraquinho. Fraquinho. Não tem ninguém comigo. Agora olha que interessante. Artigo 1, basta a epidemia do desânimo. Esse artigo fala sobre um basta. A recente morte do ator Robin Williams, mundialmente conhecido por sua carreira cinematográfica, especialmente por sua atuação em comédias, e a notícia de que ele sofria de depressão severa, chamou a atenção de muita gente pela presença tão gritante desta dualidade, humor, depressão, comédia, tristeza. Há pouco mais de um mês, a derrota da seleção brasileira, já faz um pouquinho mais de um mês agora, por 7-1, também levantou discussões a respeito do preparo emocional dos jogadores em momentos de crise e tensão. Houve um apagão no time? Eles não souberam suportar a pressão? Essa epidemia do desânimo é uma realidade e tem a ver com as emoções, com a sensação de que tudo está uma loucura e que ninguém sabe onde buscar o equilíbrio. Desânimo. Desânimo em todos que nos cercam. Pessimismo. Desânimo que a gente acaba ouvindo dentro da igreja em algumas frases como essa: eu não tenho ânimo para mais nada. Estou me sentindo tão desmotivado. Se eu pudesse, eu jogava tudo para cima e fugia para bem longe. Desânimo que a gente ouve dentro da igreja em outras frases como: estou tão triste, desanimado, sem vontade de orar e buscar a Deus. Entreguei os pontos. Desânimo em outra frase como essa: desanimei com a vida, com tudo, não tenho motivação para mais nada. Desânimo. Lembra que Paulo começa o capítulo 3 dizendo: gente, eu estou preso. Por causa do evangelho eu sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós. E ele roga. Ele termina o versículo 13 pedindo, rogando a eles, a que não o quê? Desfaleçais. Não desanimem. Não se entreguem. Por favor, não se curvem. Eu estou rogando, não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. E eu perguntaria a você, como não desanimar? Como não desanimar? É só olharmos para a perspectiva do apóstolo Paulo nesses 13 versículos. Porque ele começa dizendo, falando uma tragédia, eu estou preso. Mas ele termina o discurso dizendo, eu não quero que vocês desanimem. E aí a gente precisa ver qual é a perspectiva de Paulo nesses 13 versículos, que são suficientes para que ele hoje diga para nós aqui também: não desanimem, não desfaleçam, não se entreguem, permaneçam firmes. Como não desanimar? Olhamos a perspectiva do apóstolo Paulo. Primeiro, como não desanimar? É não manter uma falsa expectativa, uma ilusão. Tem gente que desanima porque mantém uma falsa expectativa, vive iludido. E isso a gente encontra gente de montão por aí. Encontramos gente de montão desiludido porque manteve uma falsa expectativa, uma ilusão para com o evangelho. Você hoje precisa saber e estar consciente de que a vida cristã nos levará a dificuldades. E o versículo 1 é prova cabal disso. Por essa causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Paulo era um anunciador do evangelho. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus. Paulo lutando e batalhando por uma boa causa, pela causa do mestre, pregando e anunciando o evangelho da reconciliação, pregando sobre o amor, a graça e a misericórdia de Deus, extensiva a todos os homens. Paulo, por causa disso, por causa da sua fidelidade a Deus, por causa da sua fidelidade ao evangelho, estava enfrentando agora a prisão. Mas Paulo reconhece, a prisão não é uma contingência. A prisão não foi uma coincidência.
A prisão não é porque alguma coisa deu errada, mas a prisão é consequência da soberania de Deus sobre a minha vida. Deus sabe de todas as coisas. Deus permitiu essa prisão. Tanto que ele disse: eu sou prisioneiro. E prisioneiro de quem? De Cristo. Sou prisioneiro de Jesus Cristo. Então não mantenha uma falsa ilusão, uma falsa expectativa de que o Evangelho vai trazer para você a solução de todos os seus problemas. De que o Evangelho não pode permitir que você se submeta a qualquer uma intempérie, a qualquer dificuldade, que tudo tem que ser nos mais mínimos detalhes, algo que dê absolutamente correto e certo na minha vida. Não mantenha essa falsa expectativa. Enfrentaremos tribulações, enfrentaremos dificuldades. Sim, enfrentaremos adversidades. Então não se iluda. Muitos hoje estão desanimados, desfalecidos, e talvez os efésios pudessem se desfalecer pensando: se isso ocorreu com Paulo, o que será de nós? Se o próprio Paulo está preso, o que será de nós? Eles podiam ser levados a querer desanimar, a entregar os pontos, mas Paulo diz: não desfaleçais, não desanimem. Então, primeiro, como é que eu consigo não desanimar? É não mantendo uma falsa expectativa, não mantendo a minha vida apoiada em ilusões, mas estar consciente de que a vida cristã nos levará a dificuldades. E a Bíblia diz: bem-aventurados sois vós, quando perseguidos, quando maltratados, por amor ao meu nome. Ser prisioneiro de Cristo, sofrer por Cristo, é a melhor coisa que pode passar na vida de um ser humano. Agora, sofrer por meus pecados, sofrer por minha desobediência, é a pior coisa que um ser humano pode enfrentar. Mantenha então o foco. Saiba que sobre você está a soberania de Deus. Que não cai um fio de cabelo de nossas cabeças, sem que o Senhor não tenha controle de todas as situações. E saia daqui crendo que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Amém? Não viva em ilusão. Não tenha falsas expectativas. Mas qual é a perspectiva de Paulo ainda? Como não desanimar? É estarmos conscientes de nosso chamado. Eu desanimo quando eu não estou consciente, não estou focado no meu chamado. Eu tenho um chamado, você tem um chamado, nós temos um chamado. Nós somos despenseiros da sua graça. Despenseiros da graça de Deus. Veja o que diz o versículo 2 e depois os versículos 7 a 10. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Versículos 7 a 10. Do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Esteja consciente do seu chamado. Saiba que você foi chamado por Deus. Se você foi alcançado por aquela graça que veio dos altos céus, se o Senhor te proveu da fé, fé que te fez encaminhar a ser herdeiro de todas aquelas bênçãos espirituais, se você foi adotado, eleito, se você tornou-se alguém redimido, remido, alguém herdeiro de todas essas bênçãos espirituais, unido ao corpo de Cristo, selado e com o penhor a garantia do Espírito Santo, saiba que o Senhor tem para ti um chamado. Qual é o nosso chamado? Sermos despenseiros da sua graça. A palavra dispensação, a palavra dispensa e despensa, eu quero mostrar para vocês essa correlação entre essas palavras. Porque por duas vezes notamos aqui a palavra dispensação da graça. Que é dispensação?
é uma derivação feminina do singular do verbo dispensar. E é claro que dispensar tem a conotação também de desprezar. Dispenso isso, não quero isso. Mas a palavra, o verbo dispensar, também é o ato ou efeito de dispensar, mas está ligado também à concessão. Concessão. Quando a Bíblia diz que a dispensação da graça de Deus trouxe para nós essas bênçãos, significa que quando Deus dispensa a graça, é que Ele concede graça. Então, dispensação aqui está ligado à concessão. Dispensar, conferir, dar, distribuir. Muito bem, dispensei, agora não com i, mas despenseiro. Está ligado também à despensa. O encarregado da despensa é a parte da casa em que se guardam os mantimentos. O que é a despensa? É a parte onde estão os mantimentos, os alimentos ou os objetos de utilização doméstica. Mas despenseiro também é na interpretação da palavra, no item 3, na terceira interpretação. É um distribuidor de dons da munificência alheia, ou seja, da bondade alheia, da gratuidade alheia. Então percebe que quando a Bíblia diz que eu sou despenseiro, que o Senhor dispensou graça para mim, e eu tenho que ser despenseiro dessa graça, eu tenho que ser um distribuidor dessa graça. Um distribuidor dessa graça que não é minha, é alheia. Não é graça minha do pastor, mas é graça de Deus para com vocês. Olha como a Bíblia nos desafia a sermos despenseiros. Primeiro texto, 1 Coríntios 4, 1 e 2, quando diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Olha a palavra mistério. O que são esses mistérios? O que é esse mistério? É a graça de Deus revelada a nós pecadores. Como entender que eu era um miserável? Como entender que você era um miserável? Que não merecia de forma alguma a graça e a misericórdia de Deus, mas que mesmo assim Ele derrama dos altos céus sobre ti perdão, sobre ti graça, sobre ti misericórdia. Isso é um mistério incompreensível. Como compreender que um Deus perfeito e soberano envia o seu Filho, que nunca pecou, perfeito, soberano, para morrer em uma cruz no meu e no teu lugar? Como compreender isso? São os mistérios que estavam encobertos, que nos são revelados pela palavra de Deus. E a ti e a mim nos é dada essa responsabilidade de sermos despenseiros, de estarmos distribuindo essa graça a outros, distribuindo essa mensagem a outros. E requer-se de cada um dos despenseiros que cada um se ache como fiel. Se ache fiel. Que mais nos diz em Colossenses 1, 25 a 27? Da qual eu estou feito ministro. Ministro segundo a dispensação de Deus. O que é a dispensação de Deus? Conferir graça, dar graça. Eu sou ministro segundo essa graça que Deus me deu e que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto, olha a palavra mistério de novo. Toda essa graça de Deus estava oculta aos homens e nos é revelada por intermédio da palavra. Esse mistério esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Quer não desanimar? Quer não desfalecer? Primeiro, não se iluda. Não esteja apoiado em falsas expectativas. Nós estamos sujeitos de, por esse evangelho, sofrermos adversidades. Então não se iluda. Não pense que o evangelho e o aproximar-se de Cristo vai trazer para você proteção irrestrita contra tudo e contra todos.
Mas para não desfalecer e não desanimar, esteja consciente do teu chamado. O Senhor te escolheu, o Senhor te adotou, o Senhor te remiu, te redimiu, te acolheu, te fez herdeiro, te selou e te deu o penhor, para que você, meu amado, para que eu, possamos ser despenseiros dessa graça a outros. Nos é dada essa responsabilidade. Quando eu estou focado de que isso para mim é uma responsabilidade, eu não vou desanimar, eu não vou desfalecer, porque este é o meu chamado. É para isso que eu existo, é para isso que Ele me chamou, é para isso que Ele me alcançou, é para isso que Ele me salvou, e como alcançarei a outros, como serei despenseiro da sua graça, se eu estiver desfalecido, entristecido, entregue, prostrado. De que graça eu vou falar? De que evangelho eu vou anunciar? Se eu estiver desfalecido e desanimado. Por isso que Paulo alerta a eles: eu estou preso, mas não estou desanimado. Eu estou preso, mas não me entreguei. E eu não quero que vocês desfaleçam e se entreguem, porque nós temos um chamado. Da mesma forma que eu fui escolhido por Deus para ser despenseiro dessa graça, vocês também o são. Terceira perspectiva de Paulo nesse texto: como não desanimar? Lembre-se, meu amado, lembre-se, minha amada, do que Jesus fez por você. Lembra? Volta um pouco no passado. Começa a refletir quem tu eras e quem tu és agora. Jamais se esqueça que jamais haja em qualquer um de nós um coração infiel, a ponto de nos esquecermos das bênçãos recebidas por Deus. Lembre-se do que Jesus fez por você. Ele nos tornou co-herdeiros. Por que, irmãos, está ali co-herdeiros e co-herdeiros? Porque está mudando, né? A gente tem ainda um tempinho para se acostumar. E é dessa forma, a forma correta de escrever daqui por diante. Então, se eu escrevesse aqui co-herdeiro desse jeito, alguém ia falar: o que é isso? É o mesmo que co-herdeiros, como a gente escrevia com H. Tem um tempinho ainda para você se acostumar. Mas você pode até mudar a grafia, mas não vai mudar o significado. Nós somos co-herdeiros, herdeiros juntamente com Cristo. Fomos feitos um só corpo, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Olha, Paulo relembra isso. Paulo chama atenção no versículo 6. Leia comigo. A saber que os gentios, ou seja, vocês, nós, somos co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo. E tudo isso por intermédio do Evangelho. Então, meu amado, quer não desfalecer? Em primeiro lugar, renove hoje as tuas esperanças, primeiro, readequando a tua vida e a tua visão. Não se apoie em uma falsa expectativa, não se apoie em ilusões. Sofreremos sim, passaremos por dificuldades. E se você está passando por elas, não desfaleça, não desanime. Paulo tinha tudo para desanimar, estava preso, mas desafia os outros a não desanimarem. Eu estou aqui nessa situação pela soberania de Deus, porque Deus o quer, e eu sei que todas as coisas, até mesmo essa prisão, ela reverterá em glória na minha vida e na vida de vocês. Então, olha, readeque hoje. Saia daqui hoje não apoiado em falsas expectativas, mas sim na expectativa de Deus para a tua vida. Segundo, esteja consciente do teu chamado. Para que o Senhor te alcançou? Para que o Senhor te salvou? Em terceiro lugar, lembre-se, traga à memória o que Jesus fez por você. Não tem texto mais áureo, lindo, do que o texto de Lamentações 3. Quando Jeremias, simplesmente vendo a catástrofe ao seu redor, ele passou simplesmente a lamentar e a lamentar. Até o momento que ele toma uma atitude, ele fala: eu vou mudar a minha atitude agora. Eu quero trazer à memória o que me possa dar esperança. Ah, grande é o Senhor.
Grande é o Senhor em misericórdia e em fidelidade. As misericórdias do Senhor não têm fim, e elas se renovam a cada manhã. E ele passa a enumerar tudo que o Senhor havia feito por ele e pelo seu povo. Então hoje, renove a tua esperança. Lembre-se do que Jesus fez por você. Não seja ingrato. Não seja simplesmente alguém que vai se esquecer dos benefícios que o Senhor te fez. O salmista nos desafia a não nos esquecermos de nenhum dos seus benefícios. Ó Senhor, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Você hoje é coerdeiro. Você hoje se tornou um corpo com Jesus. Você é participante da promessa em Cristo. Tudo isso pelo Evangelho que te redimiu. Então hoje, lembre-se, traga à memória o que o Senhor fez por você. E não tem um instante, um momento mais solene do que esse que nós celebramos hoje, quando trazemos à memória o sacrifício remidor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Qual é o resultado? Se você hoje determinar a não estar apoiando sua vida em falsas expectativas, em ilusões. Qual o resultado de você hoje estar consciente do teu chamado para o que o Senhor te escolheu? Qual o resultado de você hoje determinar a trazer à memória o que pode lhe dar esperança, as promessas que o Senhor derramou por sobre você, em te fazer coerdeiro de todas essas bênçãos espirituais? Qual é o resultado? Ousadia e confiança pela fé. Olha o que nos diz aqui no versículo de número 10, 11 e 12. Para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos o quê? Ousadia. E temos mais o quê? Acesso com confiança pela nossa fé nele. O resultado é você sair daqui hoje com ousadia, com confiança, e tudo isso pela fé. Quando não nos iludimos, quando nos conscientizamos de nosso chamado e lembramos do que Jesus fez na cruz por nós, isso reflete em nossa vida ousadia e confiança pela fé. E a fé não vem de vós, é dom de Deus. Há uma frase que muito me chamou a atenção. Na realidade, é um resumo, é aqui um pensamento, mais do que uma frase. Quando Satanás quer vencer alguém e impedi-lo de combater o bom combate da fé, não precisa mandar um inimigo muito forte. Quando o inimigo quer que você não vá adiante no combate da fé, ele não precisa mandar um inimigo muito forte. É bastante conseguir mudar sua atitude em relação à vitória, pois quando um homem está convencido de que a vitória está fora do seu alcance, ele já está derrotado. Quando você perde o foco de Deus, e quando você diz, essa vitória está muito longe do meu alcance, você já é um derrotado. Continua o doutor Dwight Pentecost a dizer, Satanás não gosta de levar os filhos de Deus a um combate aberto. Ele prefere impedi-los de entrar no campo de luta, procurando o quê? Desanimá-los antes de começar. Na luta pela fé, temos que enfrentar todos os dias a batalha contra o desânimo. Essa é a nossa maior luta, é lutar contra o desânimo, contra a desfalecermos, a querer nos entregar, porque acreditamos que a vitória está distante de nós. Qual a conclusão desses 13 versículos? Não desfaleçais. E como não desfalecer? Envolva-se na obra do Senhor. Envolva-se na obra do Senhor. Quer não desanimar?
esteja envolvido. Afaste-se e o desânimo virá à tua vida. Quer não desanimar? Não se iluda. Esteja consciente do teu chamado. Vá adiante. Seja grato ao Senhor. Traga à memória tudo que Ele fez por você. Sabe qual é o resultado? Ousadia. Sabe qual é o resultado? Fé. Sabe qual é o resultado? Confiança. Quer não desfalecer? Envolva-se na obra do Senhor. Jamais se esqueça que você tem um chamado. Jamais se esqueça que você foi escolhido para que por intermédio de você a graça seja dispensada a outros. Que por intermédio da igreja esse mistério de reconciliação seja espalhado a todos. No entanto, cuidado. Muito cuidado. Essa mesma igreja, advertida pelo apóstolo Paulo, a que não desfalecesse, a que abraçasse o seu chamado, a que seguisse adiante, é a mesma igreja que recebe no livro de Apocalipse a mais dura repreensão por parte do Senhor. Vocês perderam o primeiro amor. Vocês perderam o primeiro amor. Sabe qual o resultado? Desfalecer. Sabe qual o resultado de perder o primeiro amor? Desanimar. Sabe qual o resultado de perder o primeiro amor? Se entregar. Não sei se há alguém aqui nessa noite, nessas condições. Mas o apóstolo Paulo quer hoje duramente falar ao meu coração e ao teu coração. Eu estou preso, mas não me entreguei. Você está livre? Não desfaleça. Não desanime. Siga adiante. O Senhor é convosco. Não se iluda. Esteja consciente do teu chamado. Traga à memória o que o Senhor fez por você. E o resultado será ousadia, fé, confiança e um envolvimento cada vez mais intenso na obra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Feche os seus olhos, eu quero orar por você.